Olá, meus fãs! Como vocês estão? Vamos para o nosso segundo episódio de Histórias Anônimas. E, gente, meu Deus, quando eu recebi essa história, eu dei muita risada. Essa história é muito boa. História de uma seguidora minha que enviou para mim essa semana. Então vamos lá, vamos começar. Episódio 2. À noite, todos os gatos são pardos. Antes da gente começar, eu gostaria de lembrá-los que é uma história anônima. Então, os nomes aqui, eles são fictícios para a proteção das pessoas que me enviaram essa história. Eu vou contar em primeira pessoa como se a minha seguidora estivesse contando a história para vocês. Então, eu dei um nome fictício para ela de Vanessa. E vocês vão ver também que a história é sobre ela e uma amiga dela. Então, a amiga dela, eu dei o nome de Larissa. Então vamos lá. Pois bem, vamos começar direito. O ano era 2019 e essa história começa do jeito mais inocente possível. Eu e a Larissa dançávamos ginástica artística juntas há muitos anos. Sempre fomos muito próximas, parceiras de treino, de ensaio, de vida mesmo. Passávamos horas treinando, conversando, sonhando com coisas maiores, até que em determinado momento surgiu a ideia. E se a gente participasse de um campeonato de ginástica artística fora do Brasil? Parecia algo enorme, distante, quase irreal, mas ao mesmo tempo empolgante demais para ignorar. Escolhemos um campeonato de ginástica artística no Chile. Começamos a treinar ainda mais focadas, mais disciplinadas. Aquela sensação de estar construindo algo importante, sabe? Não era só sobre competir, era sobre atravessar fronteiras e ver algo novo, sair da bolha. Chegou o dia da viagem. Pegamos o voo em São Paulo e quando aterrissamos em Santiago, a ficha começou a cair. A cidade era linda, organizada, diferente e o clima era aquele misto de empolgação com liberdade. Primeira viagem, só de amigas. Sem pais, sem responsabilidades grandes, né? A nossa única responsabilidade era o campeonato. Sem ninguém dando pitaco. E um detalhe importante, éramos solteiras naquela época. E bem solteiras. E estávamos naquela fase da vida em que você realmente quer viver tudo. Nossa viagem seria curta, 5 dias no total, contando ida e volta. Ou seja, praticamente nada. Então, a gente decidiu uma coisa muito clara, que iríamos viver esses dias como se não houvesse amanhã. Então, a gente dormiu pouco, andamos muito, saímos, rimos, conhecemos gente, criamos várias histórias. Um dia antes do campeonato, fomos até o local pra gente fazer a passagem de palco. Tudo muito profissional. Olhar o espaço, sentir o chão, memorizar os lados, as coxias, a posição da plateia, as luzes, por onde que entra, por onde que sai, onde estariam os juízes. Enfim, tudo o que a gente precisava saber antes de entrar para apresentar no dia do campeonato. Aquela sensação gostosa antes de algo muito importante. No dia seguinte, seria o campeonato em si, a apresentação. E no mesmo dia sairia o resultado. Nós estávamos programadas para apresentar perto das 8 horas da noite. Então, o resultado sairia muito tarde. E aí, no dia do campeonato, a gente estava impecável. Maquiagem ok, feita com calma. Cabelo ok, tudo no lugar. Figurino lindíssimo, belíssimo, com pedrarias. Aquele figurino vermelho com dourado e branco. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Equipamentos revisados 1000 vezes. Era impossível não se sentir poderosa naquele momento. Nos apresentamos, mas o resultado não foi exatamente o que a gente esperava. Não fomos tão bem assim. Mas, sinceramente, nada disso importava tanto. A gente estava no Chile. Nós estávamos no Chile. A sensação de estar ali em outro país, competindo, vivendo aquilo juntas, já era uma vitória enorme. Enorme. Depois da apresentação, ficamos pelos bastidores, conversando, observando outras pessoas e foi ali que conhecemos 2 homens chilenos. Deviam estar na casa dos 27, 28 anos, que também foram para competir. Eram simpáticos, educados, conversa fácil, nada forçado. Conversamos sobre o campeonato, sobre dança, sobre
sobre a cidade, naturalmente surgiu a ideia de sair depois da premiação. A premiação terminou por volta das 11 horas da noite. Ainda fomos jantar com o pessoal do Brasil que a gente conheceu e foi aquele clima de confraternização, risada e troca de história. E aí, no meio disso tudo, decidimos esticar a noite. Combinamos com os meninos de se encontrarem no nosso Airbnb por volta da 1h30 da manhã para irmos juntos a uma balada. Sim, gente, a gente tinha acabado de conhecer eles. Mas, na nossa cabeça, fazia todo sentido naquele momento. Por volta da 00:30, voltamos pro Airbnb só pra trocar de roupa. A maquiagem e o cabelo do campeonato estavam intactos, lindos, então foi só mudar o look mesmo. 1h30 em ponto, eles chegaram na porta do nosso Airbnb. Saímos. Eles vieram de Uber. Pediram novamente o Uber. No caminho, eles começaram a flertar conosco. Aquela coisa leve, meio óbvia, mas nós duas sempre fomos muito claras. A gente escolhe com quem fica, não somos escolhidas. Então, só deixamos no ar. A gente iludiu um pouquinho, né? Olha o tipo dessas meninas, gente. Chegamos na porta da balada e aconteceu aquela cena clássica. Entrada liberada, bebida na mão, enquanto os meninos, obviamente, tiveram que pagar pra entrar. Porque mulher bonita não paga nesses momentos. Eles queriam que a gente entrasse. Mesmo assim, nós não tomamos a bebida que ganhamos na entrada. Vai que, né? Vai que tava batizada. Preferimos pegar outra lá dentro. E aí, colocamos em prática um talento que a gente tinha: sumir. Toda vez que víamos um dos meninos se aproximando, a gente se abaixava no meio da multidão, se misturava, mudava de canto, era a coreografia de fuga perfeita. Em algum momento, um segurança apareceu, colocou pulseirinhas no nosso braço e nos levou para um camarote. Foi alívio imediato, missão despistar foi concluída. Dentro do camarote, vimos 2 outros homens, altos, fortes, morenos, parecia um deus grego aqueles 2. Aquele olhar rápido que já diz tudo. Pensamos. Eles se aproximaram. O que veio até mim, vamos chamar de Maurício. O que foi até a Larissa, vamos chamar de Vitor. Começamos a dançar. Larissa e Vitor rapidamente começaram a se beijar, eu e Maurício também. Mas tinha algo estranho. Maurício não sorria de boca aberta. Quando falava comigo, falava sempre no meu ouvido, nunca de frente. Na balada, tudo é escuro, luz piscando, música alta, gente passando. Eu ignorei completamente. Em algum momento, eles chamaram a gente para ir até a casa de Vitor. E sim, nós fomos. Hoje, olhando pra trás, eu penso em sequestro, tráfico humano, todo tipo de coisa. Sim, querida, o que vocês estavam fazendo? Na época, nada disso passou pela nossa cabeça. O fogo no rabo falou mais alto. Ok, vamos lá. Saímos da balada quase amanhecendo. Pegamos um Uber, fomos os 4. Chegando lá, descobrimos que o Vitor morava no mesmo lugar onde trabalhava. Ele era professor de alguma arte marcial. O espaço tinha tatame no chão. Ficamos ali jogadas, dançando, rindo, mostrando passos, brincando. Maurício continuava quieto, sempre de boca fechada, sempre falando pouco. Até que Larissa e Vitor decidiram sair para comprar café da manhã. E eu fiquei sozinha com Maurício. Já era dia. Quase 7 da manhã, luz natural entrando, a coisa começou a esquentar, e então ele falou algo, e abriu a boca. E naquele exato momento, eu vi. Ele não tinha os 2 dentes da frente. Eu senti um choque físico, uma mistura de frustração, incredulidade e desespero interno. Ai, gente. Na minha cabeça, só passava: Como assim? Eu peguei um desdentado? mas eu não podia simplesmente levantar e ir embora. Então eu ativei o meu modo atriz. Fingi que estava passando mal, que minha pressão tinha baixado, que eu estava muito tonta. Deitei no tatame em posição fetal. Fingi que dormi. Maurício, coitado, respeitou. Sentou do meu lado, olhando pro teto. Eu fingi dormir por 40 minutos. 40 minutos. Até que Larissa chegou. Ela se aproximou, colocou o ouvido perto da minha boca e perguntou o que tinha acontecido. Eu sussurrei: ele é desdentado. Vamos embora agora, pelo amor de Deus, por favor. Ela quase riu alto, mas entrou no personagem. Disse pro Vitor que eu tinha uma síndrome estranha, que precisava ficar deitada por muito tempo. Ele acreditou. Meu Deus. Chamou um Uber,
e foi conosco até o Airbnb. Maurício não foi. Durante todo o trajeto, eu fingi que estava dormindo. Quando entramos no prédio, a gente explodiu de rir. Era quase 9 da manhã. Comemos, dormimos até as 2 da tarde. Acordamos e seguimos curtindo Santiago, como se nada tivesse acontecido. E até hoje, essa história volta. E desde então, antes de beijar alguém, eu sempre confiro se a pessoa tem os dentes da frente. Fim. Ai, que ótima história! Espero que vocês tenham gostado também, gente. E aí, eu também estendo o convite para quem quiser mandar a sua história para eu narrar aqui. Lembrando que você pode mandar ela de forma anônima preenchendo o nosso formulário que tá logo na capa do canal. Aguardo as histórias de vocês para eu narrar aqui. Até o próximo episódio de Histórias Anônimas.